pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer glória a Deus. Obrigado, Jesus. Era eu, mas foi Ele. Você pode tomar o seu lugar nessa manhã. Era eu, mas foi Ele. Era eu que tinha que ter recebido aqueles açoites, aquelas chicotadas, mas foi Jesus, amém? Era eu que tinha que estar naquela cruz, mas foi Jesus. Antes da gente entrar na palavra, irmãos, quero te lembrar, quarta-feira nosso culto fé, continua, tem sido uma bênção. O Leandro lançou um desafio para aqueles que estavam semana passada no culto fé, convidar mais uma família. Eu quero falar novamente para você, eu quero te fazer esse desafio também. Você que não tem vindo para o culto fé, cara, vem, traz mais uma família. O culto no meio da semana tem sido uma bênção, renova verdadeiramente as nossas forças, e eu quero que você tenha essa experiência, amém? Glória a Deus. Então não fique fora do culto fé de quarta-feira, amém, igreja? Vocês estão alegres aí? Estão cansados? Não, né? Isso aí, gente. Não, agora não é hora de cansar, não. Quando a gente dá tchau para essa vida, a gente vai descansar bastante. Agora é hora de ir para cima, amém? Amém ou não amém? A Deus. Sábado que vem, você que é líder de GC ou de ministério, nós temos nossa oração aqui, consagração 10h30 da manhã, sábado que vem, às 10h30 da manhã, aqui na igreja. Não fique de fora, por favor, esteja aqui para a gente orar juntos, amém? Quantos creem no poder da oração? Vou pedir aí para o pessoal que está no corredor, se tem alguém no corredor aí, tomando café, para não ficar aí muito tempo, se puder entrar, amém? Me ajudem aí os voluntários aqui dentro, chamar o pessoal que está aí fora, para estar no culto. Eu sei que o louvor foi tomar o café deles, e depois eles vão voltar, mas vocês que estão aí no corredor, por favor, entrem aí, em nome de Jesus. Tem mais algum aviso? Eu estou esquecendo de alguma coisa? Já falei sobre domingo que vem, o evento dos Kids, discipulado dos voluntários, toda primeira segunda-feira do mês, amém? Online. Então você que é voluntário, separe esse momento aí, primeira segunda-feira, é uma segunda-feira por mês, se conecte e receba esse discipulado, em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia aí, ou seu celular, se você tem uma versão diferente da versão que é projetada aqui no telão, eu te aconselho a também ler aí no seu celular, porque às vezes quando a gente lê uma versão diferente, a gente tem uma revelação diferente também. Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17. Nós já temos lido isso. Hoje nós encerramos essa série sobre a armadura de Deus. Quantos foram abençoados aqui pelas mensagens da armadura de Deus? Amém? Hoje nós vamos encerrar essa série. Eu quero ler com você, antes da gente começar a palavra. Paulo diz assim aos Efésios: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno contra a sua vida. E tomai o capacete da salvação, e vamos ler juntos, aí no final, 1, 2, 3, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma vez, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala com o teu povo através da palavra. Que não seja eu falando aqui, que não seja eu ministrando, mas que seja o Senhor, o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai amado, e que cada um daqui saia com a palavra viva nessa manhã. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 igreja. Eu não sei se você chegou a ver o jogo de Argentina contra a Espanha, final da Copa do Mundo. Quantos torcedores da Espanha temos aqui? Amém? Eu não sei se você chegou a ler as estatísticas do jogo.
Mas eu quero te trazer a sua atenção para duas estatísticas de cada time. As finalizações e os chutes no gol. Naquele jogo, a Espanha teve 20 finalizações. Eles finalizaram 20 jogadas, né, de ataque. E dessas 20, 12 chutes no gol. 12. Em contrapartida, a Argentina, ela teve 3 finalizações. E dessas 3 finalizações, 0 chutes no gol. Foi um desastre. E glória a Deus por isso. Um desastre. Mas o que é que esses números nos relatam? Esses números nos relatam que o time da Argentina quase não atacou. E quando atacou, foi um desastre. E a verdade é que, irmãos, em qualquer cenário de rivalidade, em qualquer cenário de competição, uma pessoa contra a outra, ou um time contra outro time, defender mais do que atacar não é necessariamente um problema, não é. Veja a armadura de Deus, que nós temos falado aí nos últimos 5 domingos. A armadura de Deus é 84% defensiva. 5 das 6 peças da armadura de Deus é para defesa. Somente uma peça é para ataque. Mas a verdade, irmãos, é que se há uma peça para atacar, se há uma peça para ofender o adversário, se há uma peça para ferir o adversário, irmãos, atacar não é uma opção, atacar é uma obrigação. Eu e você precisamos atacar o adversário dessa guerra chamada guerra espiritual, a nossa carne, o mundo e Satanás. Você pode abrir a sua boca e declarar: eu preciso atacar. Diga em voz alta: eu vou atacar. E eu sinto que Satanás está tremendo de medo com a revelação que você teve agora. Não é eu posso atacar, eu deveria, não, eu vou atacar. Nós vamos atacar a adversidade espiritual contra as nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. O problema, irmãos, é que muitas pessoas dentro da igreja, eu não disse no mundo, eu disse dentro da igreja, não sabem atacar e atacar de forma efetiva. Estão jogando igual a Argentina. Até atacou, mas não conseguiu um chute no gol, muito menos fazer um gol. Muitas pessoas não sabem atacar o inimigo, o adversário, a carne, o mundo, Satanás. Até sabemos usar frases como: está repreendido em nome de Jesus, ou está amarrado. Quem aqui já usou essa frase? Eu já usei. Está amarrado. Ou tem essa aqui, ó, que eu quero tocar um áudio aqui para vocês. Posso tocar um áudio aqui para vocês? Tem essa aqui, ó, que todo mundo gosta de usar também. Olha só isso aqui. Está saindo não? Estava funcionando agora há pouco, gente. Que isso? Ah, aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Tem essa aqui, ó. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, faz o inferno estremecer e faz o Satanás correr. Amém? Mas será que diante dessas frases, que muitas vezes são usadas como jargões evangélicos, clichês evangélicos, costume, eu ouvi a minha avó falar, minha mãe falar, eu falo também. Será que essas frases como está amarrado, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder? E tem poder? Tem. Mas será que só usar ela como jargão evangélico, será que o inferno está mesmo estremecendo, gente? Será que o Satanás está correndo mesmo? Ou será que em vez do inferno estar estremecendo, ele está apontando o dedo para a nossa cara e rindo? Será que eu e você somos verdadeiras ameaças para o inferno?
Será que eu e você, será que o inferno olha para nós e nos vê como uma ameaça, ou somos humoristas de Satanás e do inferno, fazendo o inferno rir com as nossas frases que saem da boca para fora? O que será que está acontecendo, irmãos? Deixa eu te falar algo. Deus não te chamou para entreter o inferno. Deus te chamou para lutar contra as obras do inferno. Deus te chamou para levantar a sua voz, a sua boca, a sua família e combater a obra maligna nessa região que Ele te plantou, na região geográfica. E deixa eu te falar, se você não sabe, a região da capital dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, é uma das mais pesadas espiritualmente. Você já sabia disso? Quem já sabia disso aqui? A região da grande Washington é uma das mais pesadas espiritualmente, mas eu não estou te dizendo isso para te assustar, eu estou te dizendo isso para te dizer que se Deus te trouxe para a área de Washington DC, Ele vai te capacitar, não apenas para você se defender do inimigo, mas para você atacar o adversário e vencer. Diga: eu vou vencer. Ah, irmão, você acha que Deus te colocou aqui para reformar a casa? Você acha que Deus te colocou aqui para limpar a casa? É por isso que muitas vezes quando estou com minha esposa e a gente começa a conversar com o casal, né, e aí entra no assunto de eu entrar na marinha, minha esposa fala assim: tu não vai falar para quem tu toca, não? Eu falo: não, para quê? Porque a minha convicção, minha plena convicção, que Deus não me colocou aqui para tocar para Trump, Biden, Obama. Isso foi só um instrumento que Deus usou para me colocar aqui. Eu sei que Deus me colocou aqui com o propósito de combater as forças do inferno nessa região. E eu estou dizendo: Senhor, eis-me aqui. E eu declaro que você também, irmãos, trabalho à parte, eu não sei o que você está fazendo aqui, não foi o exército brasileiro que te trouxe, Edu, Daniel, Kelly, não foi o seu trabalho que te trouxe aqui, foi o próprio Deus que te convocou como soldado do exército dele, para combater as forças do mal nessa região. Eu não estou nem aí, irmão, que o Trump me deu um tapa nas costas, e aí? Eu quero receber tapa nas costas de Deus e ouvir da boca dele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Declaro sobre a sua vida que essas serão as palavras que eu e você vamos ouvir da boca de Deus. Você fez o seu trabalho aonde eu te plantei, você serviu aonde eu te plantei, você prevaleceu. Você atacou, mas como? Como atacamos o inimigo? Como atacamos efetivamente o nosso adversário? Paulo vai descrever a única peça da armadura de Deus ofensiva como a espada do Espírito. A espada do Espírito, diga comigo: a espada do Espírito. E ele faz algo diferente que ele não fez com as outras peças. Com as outras peças, ele até falou como deveria ser usada. Por exemplo, o escudo da fé contra as flechas inflamadas do inimigo. Mas com a espada do Espírito, Paulo, ele descreve o que é essa espada do Espírito. Para a pessoa não ter um entendimento errado, eu imagino, para as pessoas terem bem claras na sua mente o que de fato é a palavra do Espírito. Então ele continua: usem a espada do Espírito, versículo 17, que é... mais alto, que é a palavra de Deus. Na guerra espiritual, a forma mais efetiva de você atacar o adversário é com a palavra de Deus. Então ore mesmo, irmãos, mas use a palavra. Jejue mesmo, mas use a palavra. Louve, cante os seus hinos prediletos, cante os seus hinos favoritos, mas não esqueça de usar a palavra, sim. Creia nas promessas que Deus fez ao teu respeito, creia nas profecias que Deus fez ao teu respeito, através de profetas lá no Brasil, ou até mesmo aqui, mas não esqueça de usar a palavra, porque a espada não é profecia, a espada não é promessa, a espada não é música, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Não esqueça da palavra. Mas isso gera outra pergunta: pastor, tá bom, a palavra de Deus é a forma mais efetiva de atacar o adversário. Nossos adversários são o mundo, a carne,
Satanás. Mas como que eu uso a palavra para fazer isso? Como que eu uso a palavra? Palavra, o texto. Então bota aí o texto, Gi, por favor. 6,17. Efésios 6,17. A palavra, no texto original, é a palavra grega rema. Diga comigo, rema. E a palavra rema significa palavra falada. Diga comigo, palavra falada. Então, se você ler esse texto com a definição original do grego, é assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra que é a espada falada. Vocês acertaram na primeira vez, é isso aí. A nossa igreja é muito inteligente, amém, irmãos? Use a espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus. Eu preciso atacar o adversário com a espada, com a palavra falada de Deus. E toda palavra que é falada de Deus se torna uma palavra viva. Uma palavra viva. Você está comigo nessa manhã? Agora, pastor, eu tenho outra pergunta, pastor. Como que a palavra escrita de Deus, isso que nós lemos, que é o Logos, a definição no grego para a palavra escrita é Logos. E Logos, irmãos, é a experiência que a maioria das pessoas tem. A Bíblia aberta em cima de um móvel, amontoando poeira em casa, isso é Logos, é a palavra escrita. A Bíblia sendo escutada, apenas escutada por audiobook, já conheci pessoas que me falaram, pastor, eu já escutei a Bíblia 10 vezes. Mas você teve palavra viva dela? O Logos é a experiência da maioria das pessoas. É apenas ler por costume, por rotina, é apenas ter no celular, é apenas abrir a Bíblia no dia de domingo. Isso é o Logos, isso é a palavra escrita. A pergunta é, como eu faço do Logos o rema? Como eu faço da palavra escrita uma palavra viva? Isso acontece quando você pega a palavra que você leu. Isso acontece quando você pega a palavra que você escutou e você aplica ela nas situações que você está vivendo. Quando você deixa de lado um pouco as soluções do mundo, quando você deixa de lado um pouco as estratégias que todo mundo está usando, e você diz, agora nessa situação, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, nos meus finanças, eu não vou aplicar técnicas de autoajuda, agora eu vou aplicar a palavra de Deus. E quando você aplica a palavra de Deus, o Logos se torna rema. O que era escrito se torna vivo. Eu declaro sobre a sua vida, Deus tem uma palavra viva para cada batalha que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é. Eu não sei qual é o teu problema hoje. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje. Não sei se é financeira, não sei se é no seu matrimônio, não sei se é com os seus filhos, no seu trabalho, não sei se é no Brasil, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, filho, filha, eu tenho uma palavra viva para você usar nessa batalha que você está enfrentando. Você pode ter recebido conselhos dos seus amigos, você pode ter recebido conselhos dos seus familiares, você pode ter recebido conselhos até do próprio pastor, você pode ter recebido conselhos de psicólogos e terapeutas, mas nessa manhã Deus te oferece algo que nenhum homem é capaz de te oferecer: a palavra viva, a espada do Espírito. Alguém aqui comigo nessa manhã, em nome de Jesus? A espada do Espírito. Pastor, como é isso na prática? Não, fácil. Quer dizer, simples, não é fácil. Porque a carne luta contra isso, tá? Se você está enfrentando um quadro de enfermidade, irmão, se você está enfrentando uma doença, esquece Josué 24:15. O que é Josué 24:15? Eu e minha casa. Nossa, vocês estão bem de Bíblia, hein? Você está enfrentando um quadro de enfermidade, esquece isso um pouco. É maravilhoso, é legal, é sobrenatural e é verdade. Mas você não precisa dessa palavra escrita agora. O que você precisa diante da enfermidade é Isaías 53:4-5. Pode colocar aí, Gi? Isaías 53:4-5. Você olha essa doença no olho, você olha esse câncer no olho, você olha essa dor nas costas no olho. Tem aí? Isaías 53:4-5.
E você lê isso aqui em voz alta. Vamos lá? Vamos colocar isso na prática? Quem está com alguma enfermidade, com alguma dor no corpo aí? Tá? Levanta aí, fica em pé, fica em pé. Pode ficar em pé. Vocês estão prontos para usar a palavra viva? Vocês estão prontos para usar a palavra viva? Eu vou contar até 3 e nós vamos ler isso junto em voz alta. 1, 2, 3. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e ter afligido. Certamente, eu declaro sobre a sua vida, Deus levou sobre Ele, Jesus, as suas enfermidades, as suas dores, e pelas suas pisaduras, vocês agora estão sarados em nome de Jesus. A palavra escrita se tornou viva. Você está enfrentando um quadro financeiro terrível, parece que vai faltar, parece que o aluguel não vai fechar. Esquece então Isaías 53, 4, 5, irmão. Agora você precisa, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Satanás, a Bíblia me diz que se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas me serão acrescentadas. Não vai faltar o dinheiro do aluguel, não vai faltar o dinheiro das contas, não vai faltar pão e água na minha mesa. Palavra viva. Está enfrentando perseguição, terra estrangeira. Deixa de lado a história de Jó um pouquinho. A história de Jó é maravilhosa, é sobrenatural. Mas agora você precisa ler a história de um povo que saiu do Egito e entrou numa terra, a terra prometida, cheio de gente que estava perseguindo, cheio de povos adversários, cheio de pessoas que queriam matá-los. Mas você sabe como Deus guardou o povo dele em terra estrangeira. Então você precisa ler essa história, você precisa ler sobre um povo que entrou numa terra que não sabiam lutar, não tinha experiência de guerra, não tinha experiência com espada, não tinha experiência com escudo, e mesmo assim Deus foi por eles. E você precisa crer nessa palavra e declarar: o mesmo Deus que guardou o povo dele na terra prometida quando entraram, que enfrentaram os amorreus, que enfrentaram os maaquitas, esse mesmo Deus é quem me guarda aqui nos Estados Unidos, porque o Deus que levou o povo do Egito para a terra prometida é o Deus que te tirou do Brasil e te colocou aqui nessa terra. A mão dele está sobre você em todo momento. Palavra viva, irmão, isso é espada do Espírito. Jovem, você está enfrentando tentação no mundo, você que está enfrentando as ofertas do mundo, esquece, sei lá o que você está lendo hoje, mas você precisa, Salmo 119, 9, como podem os jovens se manter puro, obedecendo a palavra de Deus. E com cada uma dessas passagens, irmãos, você coloca em prática 2 Coríntios 4,13, eu crio. Você crê em cada palavra que nós falamos aqui nessa manhã? Eu crio, então eu fala, irmãos, que quando você abrir a sua boca e falar, e essa palavra se tornar viva, Satanás vai levar uma espadada que ele nunca viu na vida dele antes, em nome de Jesus. É por isso que muitas vezes a melhor maneira de você ler a palavra não é abrir ela aleatoriamente, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Estou dizendo que é errado, estou dizendo que não cria esse costume de sempre abrir a Bíblia aleatoriamente, irmãos. Porque imagina, você está enfrentando um quadro de enfermidade, você quer declarar a cura, e você abre a Bíblia aleatoriamente lá com Jesus falando com o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí não, né, irmão? Eu e você precisamos ser intencional, diga comigo, intencional, com a nossa leitura bíblica. Pense nas tribulações que você está enfrentando, pense nos problemas que você está enfrentando e busque os textos revelantes a essa situação.
Ei, tem resposta que você está esperando de Deus, e Deus te diz essa manhã: já chegou. A pior coisa que você pode fazer é procurar algo que já chegou e você não tomou posse porque você não encontrou ainda. Deus está te dizendo que tem respostas que você está esperando que já chegou. Pastor, aonde estão essas respostas? Estão aqui no Logos, esperando você aplicar para que essas palavras se tornem rema, palavra viva, espada do Espírito. Que você comece a ter essas experiências com a palavra viva de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, o ano ainda não acabou, ainda nesse ano, eu declaro e profetizo sobre a sua vida, que você vai ter experiências. Agora não é mais com a palavra escrita, nem a palavra ouvida, é com a palavra viva de Deus, a espada do Espírito. Pastor, me dá um exemplo de quem usou a palavra viva. O melhor exemplo é Jesus, irmão. O melhor exemplo é Jesus no deserto. Você vê que cada ataque que Jesus dá em Satanás, quando Satanás tenta, Jesus fala assim: olha, está escrito. Ele inicia falando: olha, Satanás, a palavra logos é essa. E aí, por exemplo, a primeira resposta que Jesus dá é: não só de pão viverá o homem, mas de toda boca, palavra que procede da boca de Deus. Por que que essa palavra se torna viva? Porque Satanás estava tentando ele com pão. Satanás estava tentando Jesus com pão. Então Jesus fala: não só de pão. A palavra escrita se torna viva. Segunda vez, Jesus: lança-te deste monte e pede para Deus te socorrer. Ele não disse que vai socorrer? Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aquela palavra se tornou viva, porque Satanás estava tentando. Agora não é fazer Jesus comer pão, agora é tentar Deus. Terceira vez: Jesus, se você me adorar, eu vou te dar todos os impérios dos reinos do mundo. Satanás, está escrito: amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. E aquela palavra se torna viva. É o melhor exemplo que nós temos, é esse, irmãos. Agora eu quero te trazer uma observação aqui. O está escrito é o logo, certo? Na segunda vez que Satanás tenta Jesus, eu quero ler com você. Mateus 4:6. Por favor, Gi. Na segunda vez que Satanás tenta Jesus, ele diz assim: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois, quem que fala isso? Vou perguntar de novo, quem que fala isso? É isso aí, mais forte, quem que fala isso? Satanás fala, está escrito. Ele usa a palavra logos. Logos. Irmão, cuidado, porque até Satanás sabe logos. E ele sabe muito bem o que está escrito na Bíblia. Tem coisa que Satanás sabe que está escrito na Bíblia que talvez eu e você nem sabemos. Jesus está escrito. Só que tem uma coisa, irmãos. A palavra escrita não se torna viva na boca daqueles que são contra Deus. A palavra escrita não se torna viva nos adversários de Deus. A palavra logos não se torna rema na boca dos inimigos de Deus, mas na boca daqueles que temem ao Senhor. Tem uma igreja aqui que teme ao Senhor, na boca daqueles que confiam no Senhor, na boca daqueles que amam o Senhor com todo o seu coração, com todo o entendimento. Irmãos, a palavra escrita se torna rema. O que era apenas texto ganha vida. A palavra viva se torna a espada do Espírito. Há alguém aqui que confia no Senhor, que teme o Senhor? Então, independente se o Satanás vir com você com palavra logos, o logos na boca dele não se torna viva, mas a sua vai se tornar, em nome de Jesus. Na sua, quando você recitar uma passagem bíblica, vai sair poder, e poder dos céus que vai abalar o mundo espiritual, o maligno, as forças malignas contra a sua vida. Pastor, então se eu cantar: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, o inferno vai estremecer? O Satanás vai correr ou não vai correr? Irmão, não sei te dizer. É muito provável que não.
Mas eu quero te dizer de algo que eu sei que aconteceu. Porque depois que Jesus usa a palavra viva 3 vezes contra o inimigo, Mateus 4,11 diz assim: então o diabo deixou Jesus. Ou nas palavras da nossa querida irmã cantora, então o Satanás correu. O Satanás correu. Quer colocar o inimigo para correr, irmão? Você quer colocar o inimigo para correr mesmo? Então larga a mão dos jargões evangélicos, das coisas que você fala só por costume, e começa a partir de hoje usar a palavra viva, usar a espada do Espírito contra toda palavra contrária que ele lançou ao teu respeito, contra toda situação que o inimigo tem tentado para colocar medo no seu coração, para amedrontar o seu coração, para fazer você desistir do processo no qual Deus te colocou. Abre a tua boca e faz o que Jesus fez, usar a palavra viva de Deus, e eu te garanto, assim como Satanás fugiu da presença de Jesus, ele vai fugir da tua também. O Satanás vai correr, meu irmão. Aí sim. Mas tem outro detalhe, eu encerro com isso. Eu não sei se você já viu algum filme assim de karatê, artes marciais, algum filme do Jackie Chan. Lembra do filme do Jackie Chan? Sim. Eu sei que vocês não são tão novos assim não, vocês lembram, Você já percebeu a maneira como eles fazem aqueles movimentos de luta, de karatê, rápido? Deixa eu te perguntar, vocês acham que eles estão pensando ali qual movimento eles vão fazer? É tudo automático. É tudo na hora, é tudo rápido. Ou até mesmo coreografias de dançarinos complexas. Você já viu aquele pessoal dançando na hora ali, na hora da apresentação? Como que aquele pessoal consegue executar esses movimentos com tanta agilidade, com tanta precisão, sem ter que pensar muito? Isso se chama memória muscular. Memória muscular. Esses atores, esses lutadores, eles passam horas treinando esses movimentos, até que os seus músculos memorizem cada movimento, e na hora do vamos ver, executem com facilidade, sem pensar. Quem mais precisava de memória muscular? Dependia de memória muscular para sobreviver a uma guerra. Os soldados na época de Paulo. Na época que Paulo escreve essa mensagem, o combate, a espada era o popular, era a arma que existia de combate próximo. E se você pesquisar, os especialistas de esgrima é qualquer combate que não usa armas de fogo, né? Qualquer arma branca é considerado esgrima. Os especialistas de esgrima dizem que combate de espada é 80% memória muscular. 80% memória muscular. E claro, imagina o soldado ali na guerra com a espada, vendo o adversário vir contra ele e ficar pensando, não, agora que movimento que eu vou fazer? Será que é assim? Será que eu me abaixo? Será que eu ataco? Imagina ele ter que pensar no que ele vai fazer no meio da guerra, irmão. Já era a morte certa, era tudo automático, era rápido, sem pensar muito. O músculo já tinha memorizado. Imagina Jesus diante de Satanás, faminto, já tinha jejuado 40 dias. Jesus estava com fome ou não estava com fome? Estava, ele mostra ao lado humano dele. Satanás tenta ele com o pão, sabendo que Jesus poderia transformar as pedras em pão ou não? Poderia. Imagina Jesus ter que parar e pensar, meu Deus, peraí, Satanás, peraí rapidinho, que versículo que eu vou usar agora? Como é que eu vou, o que eu vou falar, o que eu vou falar? Já era. A fome toma conta, a carne toma conta. Jesus precisava ser instintivo. Imagina se Jesus tivesse que pensar qual o movimento da espada do Espírito que ele iria usar. Ele precisava agir com instintividade, instinto. Imagina eu e você, irmãos,
sendo enfrentado e confrontado por Satanás, da mesma forma que Jesus, porque se Satanás tentou Jesus, você pode ter certeza, ele vai te tentar também. Imagina eu e você enfrentando as adversidades de Satanás e tendo que parar o Satanás. Espera aí rapidinho que eu vou procurar aqui na Bíblia qual texto que eu vou usar com você. Espera. Ou pesquisar na internet isso, eu estou enfrentando essa situação, peraí, deixa eu ver qual essa tentação, deixa eu ver qual o texto que eu vou usar, irmão. Daqui que você abre o celular, entre na internet, encontre as fontes certas. Já entrou 10 mensagens de WhatsApp, já entrou 5 notificações de Instagram, você já foi distraído. Soldados passavam horas treinando com as suas espadas, até que os seus músculos memorizassem os movimentos. O louvor já pode subir. Atores, dançarinos passam horas ensaiando e treinando os movimentos para que seus músculos memorizem os movimentos e na hora do vamos ver, rápido, instinto. Então a pergunta que vem para nós é: quanto tempo eu e você passamos treinando com a espada do Espírito, a palavra, para que o nosso cérebro, agora eu não estou mais falando de memória muscular, agora eu estou falando de memória cerebral, memória cognitiva. Quanto tempo eu e você passamos treinando com a espada do Espírito, para que o nosso cérebro memorize os movimentos que vamos usar contra o adversário? Pastor, quais são os movimentos? Irmãos, os versículos, as passagens que acabamos de usar, as passagens que usamos há pouco. Quanto tempo eu e você passamos, irmãos, para fazer isso, treinando para memorizar no nosso cérebro os movimentos da espada do Espírito, para usar na guerra, porque guerra não é hora de treinar, guerra é hora de lutar. Quanto tempo? Jesus, se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Pau, rápido. Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, lança-te desse monte e vê se Deus te salva. Satanás, está escrito, rápido. Ei, corte, Tramontina, irmão. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, me adora e eu te dou todos os reinos desse mundo. Satanás, está escrito, rápido. Amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Foi rápido, irmão, foi instintivo. Então sim, eu ataco o adversário com a palavra viva, com a palavra falada de Deus, mas eu também preciso agir e atacar com instintividade, com rapidez, com agilidade, com prontidão. Irmão, tem situação, tem tentação que você não pode pensar muito, que se você pensar muito, você vai cair. Então olha para esse pecado de estimação que você tem aí, já há dias, ou semanas, ou meses, ou anos, e começa agora a abrir a boca e declarar uma palavra viva de Deus contra isso. Tem tentação que você não pode brincar com o inimigo, mas para isso a palavra escrita tem que sair do papel. Para isso a palavra escrita tem que sair do telefone. Para isso o Logos tem que estar no coração. Para isso o Logos tem que estar na mente, tem que estar na cabeça, para que você possa agir rapidamente. Corte, Tramontina, Satanás, está escrito, Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Satanás, está escrito, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Satanás, está escrito, o mesmo Deus que guardou o povo dele na terra prometida, é o Deus que me guarda aqui. Está escrito, é rápido, está aqui, está na mente. Pastor, como é que eu faço esse treinamento então? Para colocar a palavra aqui, irmãos, aí nós finalizamos com as instruções que Deus deu para Josué. Algumas nós já conhecemos, são populares. Claro, ele disse: Josué, seja forte, seja corajoso, sim. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, sim. Josué, cumpra a lei que eu dei para Moisés, sim. Deus falou tudo isso para Josué. Mas no versículo 8 do capítulo 1 de Josué, Deus vai dizer assim: Josué, não deixa de falar as palavras do livro dessa lei. Só que para eu falar constantemente palavras que se encontram em um livro, eu preciso fazer o que, irmãos? Eu preciso lembrar do que está escrito. A verdade,
A nova versão transformadora desse texto, Deus diz assim: Satanás, relembre constantemente as palavras. O que eu uso para relembrar palavras? Memória muscular? Memória cognitiva. Memória cerebral. Josué, você precisa ter a minha palavra gravada na sua mente. Mas